Olá! Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. E nós estamos no nosso estúdio especial montado na Glass South America 2025. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre o mercado vidreiro nacional com os diretores executivos da Sebrace, Lucas Malfettano e Wilson Varnier. Lucas, Wilson, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui com a gente. Nós que agradecemos. Muito obrigado pelo convite. Bom, para começar, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como tem sido 2025 até aqui para os negócios da Sebrace. Bom, 2025 é o primeiro ano que eu estou completando no negócio do vidro. Então tudo para mim tem sido uma novidade nesse mercado, né? O Brasil passa por um período bem especial no mercado da construção civil. Todos os indicadores são positivos, com a exceção de um, que é a taxa de juros. Que dificulta tudo, né? Exatamente. Nós temos um número de lançamentos recorde, nós temos um déficit de moradia persistente, Sim. há necessidade de novos projetos, à vontade, nós vemos um segmento de alta classe pujante, mas naturalmente temos a taxa de juros que está freando tudo isso. Sim, que desestimula o investimento nas novas construções. Né? Mas é um ano positivo ainda, um ano onde nós vemos crescimento. Este ano o Brasil vai crescer novamente no setor da construção civil, então nós vemos com certo otimismo. Um certo otimismo. Lucas, algum complemento? Simplesmente reconhecer que tem realidades bem diferentes, né? Tem uma heterogeneidade nesse crescimento, e a gente reconhece que o novo está melhor que a reforma, né? Tem regiões com singularidades, mas de maneira geral a gente continua vendo um crescimento, lembrando que ainda estamos por abaixo do mercado de 10, 12 anos atrás e ainda abaixo do mercado que nós tínhamos na saída da pandemia. Então, ainda precisamos recuperar. Tem um espaço grande aí para recuperação, né? Sem dúvida. O desempenho visto até esse momento está dentro das perspectivas de vocês para esse ano? Está em linha. Eu falaria que a principal diferença do lado do nosso negócio, quando a gente pensa um pouco no final do ano passado, tem a ver com esse juro que continua atrapalhando. A nossa expectativa era de um crescimento ainda maior do que a gente está vivenciando. E a outra grande diferença, que a nossa expectativa era o volume do vidro importado ter uma redução, e nós não estamos visualizando isso. O volume do vidro importado continua num patamar super elevado, com uma composição ligeiramente diferente, dependendo do tipo de produto, e estamos super preocupados com esse assunto, ocupados também, mas preocupa muito o crescimento dentro desse volume altíssimo do vidro importado, do vidro processado. Sim. Estamos seja bastante ele laminado ou atentos processado. É uma preocupação temperado enorme, agora também deu uma acelerada muito, importante, muito né? grande. A gente olha aí os últimos números disponíveis, bom lembrar que a gente está gravando isso aqui no comecinho de setembro, então não temos disponíveis os dados de importação de agosto, né? Mas até julho a gente já superou todo o volume de vidro temperado importado no ano de 2024, né? Então isso é um fator de preocupação, sim, até porque o temperado é o principal produto, no caso da cadeia de processamento, né? Quase 60% do nosso volume é de temperado, então a gente tem observado isso com bastante preocupação também. A gente falou aqui do mercado de construção, né? Você abriu a sua fala falando disso. E os outros segmentos consumidores do nosso material? Moveleiro, linha branca, automotivo, né? Como é que tá? Estamos em ritmos diferentes nesses outros negócios? O segundo maior mercado é o mercado automotivo. E o mercado automotivo mostra uma resiliência impressionante esse ano. Apesar das taxas de juros, volume de produção de veículos no Brasil, e apesar das importações também, vamos lembrar que esse mercado também sofre com uma importação enorme de produtos, esse ano há crescimento. E a perspectiva para os próximos meses ela também é positiva. Então, o automotivo eu diria que está bem. Linha branca sofre naturalmente, muito mais rapidamente do que os demais mercados, com a taxa de juros.
Então aí nós já vemos realmente volumes mais baixos do que o ano passado. São, eu diria que os dois principais mercados aí, com uma dinâmica diferente do que nós vemos. Há uma velocidade diferente nesses mercados. Sim. E a gente está já com pedido de renovação para o antidumping da linha branca, não é isso? Vidros temperados para prateleiras. Tem um pedido de renovação já. Esse projeto está em andamento, esse processo está em andamento, sim. Sim. Tá bom. E vocês veem que algum dos setores está surpreendendo? Você falou aqui da resiliência do automotivo. Você acha que ele é o que se destaca? Surpreendeu. Porque com essa invasão de veículos importados, sim, nós tínhamos uma expectativa de um impacto maior. A taxa de juros também. Então, o automotivo surpreendeu positivamente. E você vem de um background do automotivo, sim, não é isso, Wilson? Sim, Salvo engano? Conheço bem esse mercado. Foram então, 7 anos. Está surpreendendo. 7 é anos nesse mercado. Uau, bastante. Sim. Né? Um período longo. Tá bom. Agora eu queria falar um pouquinho de lançamento, porque vocês trouxeram aqui para a Glass South America um lançamento super importante, que é o Atmos, o primeiro vidro de baixo carbono produzido na América do Sul. Como que foi esse processo de desenvolvimento e que mercados que vocês querem atingir com esse produto? Bom, o Brasil esse ano cedia a Sim. COP30. É um evento importantíssimo. O mote da COP desse ano é ação. Todos os desafios e as metas relacionadas à sustentabilidade já estão muito bem estabelecidas pelos países, pelas empresas. A Sebrae tem muito claros os seus objetivos de descarbonização. Uhum. E esse elemento de ter o produto com a menor pegada de carbono do mundo, isso é um aspecto relevante para nós brasileiros, não somente para a Sebrae, porque nós temos um ambiente, um contexto no Brasil que nos permite isso. O Brasil é privilegiado na sua matriz energética. Sim, super. Sem dúvidas. Então, nada mais importante para nós do que mostrar para o mercado vidreiro que é possível fazer. Não somente a Sebrae pode fazer, mas todo o segmento vidreiro pode embarcar nessa. A sustentabilidade é algo, e as mudanças climáticas é algo que já estão aí. Sim, já está batendo na porta, já é realidade, né? Não é uma coisa para o futuro. Nós precisamos agir, e é assim que nós estamos agindo. É um prazer estar lançando o produto aqui na feira, né? Sim. Junto com os nossos clientes, e nós torcemos para que o mercado possa absorver rapidamente essa tendência. É fundamental, vai ajudar muito nas certificações de sustentabilidade das edificações, e eu convido a todos para poder conhecer esse produto. E como tem sido a receptividade? Quem já esteve lá no stand, viu? Né, eu já estive lá, então tem uma tela em que vocês apresentam, mostram os atributos, mostram a cadeia de valor, né? Como tem sido a receptividade do mercado? É muito cedo ainda, certo? Temos 24 horas sim. do lançamento do produto, 48 horas que a gente comunicou nas redes sociais. A expectativa é alta e eu acho que as primeiras impressões estão absolutamente em linha com essa alta expectativa que nós temos no produto. É um produto que a gente entende que é o futuro do vidro. Hoje não dá para fazer 100% da nossa produção com essa pegada de carbono, mas certamente as nossas ambições estão em linha com aumentar esse volume do vidro de baixo carbono. E falar que o vidro com menor, a nossa expectativa é que seja, uma vez certificado, tem uma série de procedimentos. Numa frase, pode parecer uma frase por acaso, é o menor do mundo, é super relevante. Aqui tem dois grupos vidreiros trabalhando juntos. Nós falamos que a joint venture aqui é para trazer o melhor do mundo para aqui, mas nós estamos fazendo aqui uma coisa que não acontece nas outras geografias. Então eu acho que para a indústria brasileira, para os nossos times, é um motivo de orgulho gigantesco, um desafio muito, muito grande, e nós queremos prestigiar não só a feira, mas também os nossos produtos, para que essa matéria-prima seja aplicada em projetos que justifiquem e que valorizem esse desafio. Tem um desafio tecnológico por trás, tem um desafio operacional, tem muito trabalho, mas a gente quer utilizar isso para visibilizar tudo o que o vidro pode fazer para contribuir com esse problema que você já comentava, que está batendo a porta e que está tirando a porta abaixo, não? Porque o
as mudanças climáticas uma realidade, e que melhor que fazer isso na feira e no ano da COP no Brasil. É uma conjunção de fatores tudo. que favorecem, né, esse lançamento aqui. É isso. A feira é uma grande plataforma de lançamento de produtos, então ver vocês usando isso para lançar um produto, e um produto que não é um produto qualquer, né, é muito bacana. Eu me lembro, e a gente já noticiou nas páginas da revista Vidroplano, um produto semelhante também de baixa pegada de carbono, que é o Oraê da Saint-Gobain. Ontem, na conversa lá no stand da Sebrae, o Vinícius me disse que esse tem potencial de ser ainda melhor, né? Você está falando aqui o menor pegada do mundo. É isso? Ele será muito melhor. Ele já é. Naturalmente, nós só poderemos falar o quão melhor com a certificação, o EPD, né? com o EPD. Mas eu acho que tem um aspecto fundamental no vidro, para o setor do vidro, que é esse produto ele tem uma pegada de carbono a menor do mundo, na sua produção. E nós queremos destiná-lo também para ter um impacto positivo durante o período de vida das edificações, ou seja, aplicá-lo em soluções de proteção solar. Aí sim nós temos o impacto completo. Sim. Aí é o sonho. Sem dúvida. Né? Eu, no ano passado, tive a oportunidade de visitar uma unidade da Saint-Gobain na Itália. E aí eles estavam falando do Oraê e tal, e aí eu perguntei, e como é que tá justamente a receptividade do mercado? Já tem muitas obras, até então ainda eram poucas obras, né? Então acho que o grande desafio é isso, é mostrar para o mercado o potencial desse produto, como ele conversa com os desafios contemporâneos e colocar ele em uso. Sem dúvida. Né? O desafio operacional, o time aceitou e entregou. Agora chega o momento que o negócio tem que transformar isso numa realidade. Mas a expectativa é alta, mas a confiança é alta também. Que bom. Você comentou, Wilson, a questão da nossa matriz energética, né, que contribui para esta baixa emissão, mas a gente tem também um consumo de cacos que é muito maior do que o consumo no vidro tradicional, né? Sim. Para produzir esse produto, naturalmente, ele utiliza muito mais cacos do que o regular dos nossos vidros normais. Vale lembrar que nós já utilizamos os cacos, a economia circular é presente no vidro. Sim. Regularmente, todos os dias, todos os meses. Aqui nós colocamos uma aceleração nesse produto, ou seja, ele tem um conteúdo de 70% de material reciclado, ele tem uma quantidade de biometano muito mais elevada, ele tem uma quantidade de energia elétrica verde também mais elevada. Ou seja, é o conjunto desses elementos, mais algumas matérias-primas de baixo carbono, que resultam desse produto de menor pegada de carbono do mundo. Eu espero que muito em breve a gente consiga trazer para as páginas da revista Vidroplano muitas obras com este novo produto. Já estamos trabalhando nisso. Não tenho dúvidas. Bom, outra novidade da Sebrae é que desde o dia 1º de setembro a empresa incorporou ao seu portfólio uma linha de vidros resistentes ao fogo e de alta segurança. Esses produtos serão inicialmente importados das empresas matrizes e depois eles passam a ser comercializados e distribuídos pela Sebrae no mercado brasileiro. Qual que é a importância de ter esses materiais no portfólio de vocês? A Sebrae valoriza muito a segurança. A segurança dos nossos profissionais, a segurança dos nossos parceiros, a segurança dos nossos clientes e dos usuários do vidro. O vidro resistente ao fogo, a proteção passiva ao fogo, é algo que está tomando cada vez mais corpo no Brasil e no mundo. Trazer soluções de ponta para o mercado brasileiro é a responsabilidade da Sebrae. Nós queremos que o Brasil tenha sempre o melhor do vidro. Por isso nós fomos buscar no portfólio de produtos das matrizes as melhores soluções para trazer para o Brasil, ainda importando esses produtos, mas quem sabe no futuro próximo, com a demanda, produzido no Brasil. A gente entende que é um complemento perfeito para todo o nosso time de especificação. A gente trabalhando nas obras, a gente sentia essa demanda e que melhor que integrar isso dentro da Sebrae para oferecer o portfólio mais completo possível, né? Então, um exemplo a mais dessas sinergias e de continuar colocando o cliente no foco para trazer tudo o que tem de necessidade do vidro para o mercado no Brasil. Muito bom. Falando em segurança e em portfólio, a gente teve agora, no mês de junho, a publicação da nova versão da BNT NBR 7199
E, nesta ocasião, o vidro aramado deixou de ser considerado um vidro de segurança. Importante a gente frisar que ele deixou de ser um vidro de segurança, mas ele não é proibido, né? A aplicação não é proibida. Vocês ainda fabricam esse vidro no Brasil? Não. Esse vidro tem uma demanda Sim, é muito pontual, né? Pontual no Brasil. Lembrando que o Brasil tem uma utilização muito grande de vidro de segurança, seja ele temperado Sim. ou laminado, um nicho. A gente importa esse produto, mas como você falou, eu acho que simplesmente essa mudança é uma adequação Sim. ao que acontece no resto do mundo. Exatamente. Nosso movimento foi justamente para adequar o que já é a prática no mundo, mas a gente tem visto ainda, a gente tem no site da Abravidro um item de menu que chama vidro de A a Z, e tem lá o vidro aramado, e a gente vê que tem bastante acesso, as pessoas têm curiosidade. Nós continuamos sobre oferecendo o produto e hoje é fabricado na Argentina também. Na Argentina, tá certo. Bom, outra novidade fresquinha que a Sebrae ganhou pela segunda vez o prêmio Abravidro Glass South America de melhor fabricante de vidros planos. Qual que é a sensação de ser reconhecida mais uma vez pelo mercado como a melhor fabricante? Felicidade e orgulho. Orgulho de ser reconhecido por nossos clientes, orgulho para a nossa equipe. Esse é o mérito total da nossa equipe. Faz um trabalho árduo e contínuo, resiliente para desenvolver o mercado do vidro no Brasil. Então é muita satisfação, realmente, e agradecemos a todos que votaram na Sebrae. Recarrega a bateria, certo? Eu acho que dá mais energia, mas não muda o nosso dia a dia. Sim. No sentido de falar, sabemos que mostra temos que muitas coisas, certo, né? Muitas coisas que dá para fazer melhor. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dia a dia. Mas é um reconhecimento às mais de 1.000 pessoas que trabalham na Sebrae e para todos os nossos parceiros. Então é uma felicidade, sem dúvida. Que bom. No ano passado, os vidros de valor agregado, como o vidro laminado e o vidro insulado, tiveram bom desempenho em faturamento e em produção, como mostrou o nosso panorama Abravidro. Como que a Sebrae enxerga esses números? Eu acho que o caminho natural num mercado que está crescendo. O nosso entendimento que o laminado, o produto estrela no último tempo, no sentido de ter um crescimento acima da média do mercado, a gente entende que isso é um caminho natural, mas isso não tem por que avalar o desempenho do vidro temperado. Ainda temos muito vidro cru, muito vidro fora das normas de segurança, tem muito espaço para o crescimento do vidro de valor agregado no geral, e o laminado temperado fazem parte dessa solução, desse combo, em conjunto com os vidros de proteção solar, de controle térmico, etc. E o que eu sempre falo nas entrevistas, nós falamos que é uma prioridade para a Sebrae o desenvolvimento do vidro insulado no Brasil. Sim. A gente tem muito espaço, praticamente todo o espaço para crescer. Esse ano, com esse crescimento, a gente chegou em 1% de participação no mercado. Estamos na sala, não sei como vai ficar o vídeo, mas nós estamos numa sala aqui que deveria ter uma janela aqui, preparada para isso. Estaríamos completamente isolados, com vidro insulado, com performance acústica, que é o que a gente precisa aqui, por exemplo. Tem muito espaço para crescer no Brasil, é uma prioridade para a Sebrae. Eu acho que tem que ser uma prioridade para o setor, porque aqui a gente está trabalhando para desenvolver o melhor para o setor. Sim. Agora, tem valor para o usuário, tem valor para o consumidor final. É isso que a gente tem que colocar em valor, e fica difícil para nós aqui explicar por que no Brasil, tendo um sucesso gigantesco em outros desenvolvimentos de produtos, de mercado, óleo mercado temperado, a velocidade, a qualidade do serviço temperado no Brasil, Sim. entrega na mesma semana. Por que o duplo tem que ser prioridade para o setor? A gente entende que aí tem uma oportunidade gigantesca de crescimento, em conjunto com o laminado, com o temperado, com o vidro de proteção solar, de proteção térmica.
etc. E a gente teve agora, na revisão da 7199, uma reformulação, né, das possibilidades de composição do insulado, o que também ajuda nesse desenvolvimento de mercado, né? A gente na Abravidro também tem essa visão de que a gente precisa desenvolver esse mercado. Ele tem muito potencial, a gente precisa que as pessoas tenham mais clareza, o usuário tenha mais clareza dos atributos desse produto, né, dos benefícios que ele traz para a edificação, do conforto térmico, do conforto acústico, como seria muito adequado, sim, que a gente estivesse aqui. Pena que é ambiente de feira, então tudo fica mais complexo, né? Mas seria muito bom. Então a gente trouxe até para a nossa arena de conteúdo, convidamos um profissional da Sebrae, inclusive o Jonas Salles, que vai falar na arena de conteúdo aqui sobre esse tema, sobre o mercado de insulado, a gente desmistificar um pouco isso, né? No Educavidro, que é a nossa plataforma de EAD do setor vidreiro, a gente trouxe também uma atualização esse ano, que é um módulo de conteúdo sobre vidro insulado, que é justamente trazendo a perspectiva do conforto térmico, do conforto acústico e exemplos de obras brasileiras que usam esse material. Porque a gente vê muita gente, não, mas isso é um vidro para a Europa, isso é um vidro para os Estados Unidos, onde tem muito frio. Então a gente precisa mostrar que não, isso é um vidro que é super adequado para esse país continental que a gente tem aqui. Ele atende a muitas regionalidades, né? Muitas especificidades das regiões. Então a gente está junto aí nesse esforço de tentar promover mais e mais esse vidro e os atributos que ele traz. O meu sentimento é que a gente está privando o usuário no Brasil de ter a melhor solução possível. E precisamos trabalhar para isso. Yara, o vidro, depois de trabalhar 1 ano e 1 mês no vidro, eu posso dizer que é um material fantástico. E colocar o vidro certo vai dar a oportunidade para o setor não de competir com outros vidros, mas de competir com outros materiais. Sim. Nas obras, nas fachadas, o vidro traz características que não podem ser copiadas. E o vidro insulado no Brasil, ele tem um potencial gigantesco, mas o setor precisa se mobilizar. Porque a competência desse setor para entregar os vidros de segurança temperados é tamanha, como o Lucas colocou, há clientes que entregam em 24 horas, 48 horas, é um serviço fantástico que nós não vemos em outros países do mundo. Esta competição é um desafio para o vidro insulado, porque nós precisamos chegar a um nível de serviço compatível também. E de que maneira vocês acham que o mercado pode embarcar nesse desafio de tentar ampliar o mercado para o vidro insulado e também para o laminado? O laminado, né, tem uma participação de mercado bem maior, está ali próximo dos 15%, mas ainda assim, um vidro que tem bastante potencial para estar mais presente ainda. De que maneira vocês acham que o mercado, como um todo, os diversos elos da cadeia, podem atuar para promover ainda mais os benefícios desses vidros? Primeiro, eu diria por convicção. Convicção em uma estratégia de longo prazo, de trazer cada vez mais atributos para o usuário final, para que o usuário final comece a perceber o valor do vidro. Isso vai trazer um monte de desafios no curto prazo. A competitividade, os preços, os custos, isso são agendas de curto prazo importantes. Agora, a convicção de estar indo na direção correta, ela é o passo primário e fundamental. Se nós dermos esse passo, aí vai vir toda uma cadeia de investimento em capacidades, em serviços, em colocar as tecnologias mais adequadas de proteção solar. Né? Então tem aí uma longa jornada a percorrer, mas eu diria que a convicção de transformação desse setor num setor de maior relevância e maior valor é fundamental. Complementando educação, não? Depois dessa convicção, a gente sabe que precisa trabalhar dentro das usinas, dentro das associações e no mercado, né? Seja com os clientes, com os arquitetos, especificadores, etc. Precisamos, uma vez que esse convencimento é visível e a gente coloca recursos, tempo e esforço para isso, avançar num plano agressivo, né, de comunicação. É uma maratona. Não uma corrida, aqui não é uma prioridade dos próximos 6 meses, mas nós entendemos que é a principal oportunidade que nós temos nos próximos anos. Sim, tem que ser um esforço consistente, né? E não é duplo ou controle solar, ou vidro laminado, ou vidro temperado. É duplo com laminado, temperado,
controle solar. Essa é a solução que está faltando no Brasil e os clientes, sem dúvida, acompanharão esse crescimento, como acompanharam um monte de outras tecnologias que foram entrando no mercado, e uma vez que o mercado e o cliente têm a convicção que essa é a melhor solução possível, os investimentos virão. Eu não tenho dúvida disso. Esse paradigma de que o Brasil não tem poder aquisitivo para essas tecnologias, ele não é de todo seu falso, mas não é totalmente verdadeiro, porque nós vemos obras de valores muito elevados, obras de nível internacional, onde o custo do vidro duplo laminado, ele vai fazer nenhuma diferença na obra. E para quem viver nessa habitação, vai ter um impacto muito positivo na experiência dele. A gente vê, por exemplo, que muitas vezes utiliza-se o vidro que não é o mais adequado ou que vai garantir a melhor performance e depois acaba tendo que recorrer a outros expedientes, como películas. Aí você vai olhar, os orçamentos são nababescos. Então dava para ter investido no vidro melhor, né? Isso é uma obra em que não foi o custo do vidro que fez com que ele não estivesse lá. Foi o desconhecimento, talvez. E a gente tem que desmitificar também o custo. Em alguns projetos, não em todos, na medida que você define no início a necessidade de trabalhar com vidro duplo, você vai economizar em outras coisas. Sim. Outra estrutura, a quantidade que você precisa para... Precisa saber explorar isso melhor, absolutamente. Né? Então a gente tem que falar do valor, tem que fugir um pouco, tem que desmitificar. Eu acho que o nome da palestra amanhã, desmitificando o vidro duplo, a gente tem que fazer um trabalho como setor, né? E a Sebrae está embarcada nesse trabalho, sem dúvida. Muito bom. Bom contar com vocês nesse desafio que eu acho que é de todos nós. A gente falou bastante agora do insulado, mas eu queria voltar para o laminado, né? A gente falou desses dois produtos que tiveram resultados melhores. A gente viu, então, que houve um incremento em 2024 nas vendas e no faturamento de vidro laminado, mas a gente sabe que uma parte grande disso veio das importações, né? A gente teve aí nos últimos 2 anos, 23 e 24, um incremento significativo no volume de importações desse vidro. E a gente sabe que a Bividro já protocolou 2 medidas para tentar conter esta invasão de laminados importados. Um pedido de aumento da alíquota do imposto de importação, como foi feito no caso do vidro float, e também um pedido de investigação de antidumping para as importações de vidro laminado da China. Como é que está o andamento desses processos? O que vocês podem falar e dividir aqui com a gente sobre isso? No caso do laminado, temos 2 medidas que estão sendo tomadas. A solicitação do processo antidumping. Infelizmente, o governo no Brasil está com muitos processos, diversas indústrias. Eu acho que o número aumentou exponencialmente. E a gente já está vivenciando isso no processo floating color, uma demora de um processo que deveria demorar 1 ano, e a gente vai para 1 ano e meio no mínimo. Tá? É por isso que a gente solicita também o aumento da alíquota de importação como uma medida temporária. A nossa expectativa é alta, né, nesse sentido, mas é uma decisão que foge do nosso controle. Mas eu queria chamar a atenção que nesse crescimento exponencial do vidro importado laminado, que multiplicou por 20, por 25 o volume, a gente vê muito vidro que não passa o teste de segurança. Ou seja, tem vidro mal chamado de laminado que não está protegendo as pessoas. Então, cuidado com isso, cuidado com o vidro que está fora da norma, PVV que não atende a normativa brasileira, etc. Então, isso é um fator super importante, né? Precisa estar atento para o produto que você tá, a qualidade do produto que está. Fora da concorrência desleal e todos os argumentos que a gente conhece. Acho que é bacana a gente explicar um pouquinho para quem está assistindo a gente aqui o que são as principais diferenças entre essas medidas, né? Quando a gente está falando de uma investigação de antidumping, a gente precisa definir as origens, né? Então, no caso do laminado, o pedido de vocês é uma investigação para a China, especificamente, e a gente observa que as principais origens das importações são a China e o Paraguai, mas a China é a grande maior parte. E aí é um processo mais extenso, como você está comentando aqui, que originalmente levaria aí algo em torno de 1 ano após a decisão da abertura da investigação. A gente ainda não chegou nesse ponto, né? Isso. Então, protocolou, o governo vai avaliar se vai abrir a investigação ou não. Depois disso, a gente tem um tempo ainda. Mas também é uma medida que protege por mais tempo, né? Uma vez aprovado o direito antidumping estabelecido, ele vai proteger
o material importado dessa origem por 5 anos, podendo ser renovado várias vezes. Já o aumento da alíquota de importação é diferente, né? A gente não tem uma origem específica, vale para todos os países, mas é válido apenas por 12 meses, prorrogáveis por mais 12. Né? É um socorro emergencial. Um socorro emergencial. Então, cada um no seu papel, e por isso esse pedido conjunto, né, das duas medidas. Cara, eu acho que você falou tudo já. Não, mas... Estou estudando direitinho, você vê. Não, certamente, o antidumping, a gente tem que protocolar contra determinadas origens, o que aconteceu no vidro incolor, que tem no espelho, e agora que a gente coloca no laminado. É um processo dentro das regras da Organização Mundial do Comércio. Sim. Entra com o processo, tem que criar uma documentação que realmente é bem exigente. É uma documentação bem robusta, né? Eminentemente técnico. Você faz todo esse trabalho, entra no processo, o governo avalia se abre o processo de investigação ou não. Uma vez que abre, em teoria, é um ano. A gente está vendo que demora bem mais do que isso. Faz parte. Sim. E são processos que, caso seja demonstrado o antidumping, ou seja, demonstrado o dumping, demonstrado o dano e demonstrada a relação de causalidade entre esses dois elementos, o governo coloca uma medida que tenta restabelecer as condições de equidade comercial, vamos falar. E aí são proteções ou medidas que têm uma vigência 5 anos, vamos falar, com a possibilidade de ser renovado. Essa vigência é o que dá tranquilidade pensando no investimento. O socorro emergencial, que o Wilson comenta, que é esse aumento temporário da alíquota de importação, a palavra temporária é a palavra-chave, ou seja, é uma medida provisória, uma medida por uma duração de 1 ano, que dá para solicitar uma renovação, mas certamente não atende também às expectativas da indústria no sentido de dar previsibilidade pensando em futuros investimentos. Tá? É uma aspirina, mas a gente precisa, enquanto os processos do antidumping avançam, é a possibilidade de ter alguma proteção por mais enquanto. Rápida, sim. Yara, tem um aspecto chave que é preciso que a gente esclareça para todos os ouvintes, que todos esses processos de defesa comercial, eles são feitos, não é para uma proteção do nosso mercado, não, é para que a gente consiga competir nas mesmas bases, com bases justas. Competição é saudável. O Brasil é um dos países no mercado do vidro com o maior número de players, de concorrentes. Isso é muito saudável para o mercado. Estimula, a nossa organização melhora com a competição. Mas isso precisa ser em bases justas. Então, é neste sentido que a Abvidro, que as usinas, que a Abravidro tem trabalhado também para que a gente tenha um cenário, um contexto de competição justo. E, por outro lado, nós vamos buscar cada dia, esse é o nosso trabalho, para trazer competitividade para os nossos produtos no Brasil. Agora, uma observação. A gente estava falando aqui da diferença das medidas. Você comentava mais cedo que as importações de float incolor estão acima do que era esperado. E a gente tem uma medida protetiva de aumento da alíquota do imposto de importação do float vigente desde dezembro do ano passado. Então, mesmo com a medida vigente para todos os países, ainda assim a competição está acirrada. O contrafactual disso seria o que a gente estaria vivenciando sem essa medida, certo? Porque mesmo com essa medida, a gente está vendo um volume de importado que, no geral, continua estável, com uma composição diferente, mais vidro processado, algo a menos do vidro incolor, mas o vidro incolor está longe de ter desaparecido, é uma preocupação gigantesca. Eu quero voltar na pergunta anterior porque eu acho que esquecemos de comentar um ponto relevante. A natureza do processo do antidumping é que você precisa sofrer o dano. Sim. Tá. É uma medida que chega depois que você já sofreu. Foi prejudicado. Não é preventiva. Sim, são certo? 5 anos, né? 5 então anos de dados. Então, esse é o problema que nós estamos vivenciando num mundo que as relações comerciais estão sendo reconfiguradas. Né? E eu acho que é um mundo que a gente não sabe como vai continuar, mas certamente
pelo menos o Brasil continua dentro das regras do jogo e nós continuamos jogando dentro dessas regras. Mas é uma preocupação gigantesca como esse cenário dessa guerra comercial, dessa agressividade, principalmente da Ásia, das empresas localizadas na China, como que isso vai continuar. Mas o contrafactual é que sem o aumento da alíquota de importação, seguramente a situação teria sido ainda mais desfavorável. Uma pergunta que a gente recebe com uma certa frequência na Abravidro é: será que esse aumento no volume das importações de vidros processados, e aí a gente está falando aqui especificamente do temperado e do laminado, não tem um pouco a ver com as medidas protetivas do float? No sentido de que, se eu não consigo importar o float porque ele tem antidumping e ele tem essa outra medida, então eu vou importar direto o vidro processado. Como vocês veem essa correlação? Nós temos visto esse movimento de crescimento dos vidros processados, exportação da Ásia, não somente para o Brasil. Isso é uma realidade em vários outros países. Isso é uma realidade na Europa hoje. Isso nós acreditamos que está muito mais relacionado a uma estratégia industrial desses players, que não se restringe às usinas, mas que vai no downstream de toda a cadeia do vidro, e aí ameaça não somente as usinas, ela traz consequências para toda a cadeia. Naturalmente, ao estabelecer proteções para o float, dificulta um pouco mais. Mas as mesmas medidas podem e serão utilizadas também para os processados. Isso é algo importante, mas nós acreditamos que é muito mais relacionado a uma estratégia industrial desses players. Reforçando esse ponto, tem medidas antidumping no float sobre a China faz mais de 10 anos no Brasil. A gente não viu esse crescimento no processado 10 anos atrás, 5 anos atrás. Está acontecendo agora. É mais recente. No laminado é 23 e 24 e para o temperado a gente tem visto agora nesse ano de 25, né? 24 meses. Até teve um pouquinho, mas 25 a gente tem tido volumes maiores, né? Acho que já comentamos aqui que até julho a gente já passou os dados, né? Todo o volume de 24. Então, a estratégia de valor agregado, ela não se restringe a nós no Brasil. Todos esses players estão buscando mais valor, mais atributos. Bom, vamos passar desse tema de defesa comercial que é denso, né? E acho que gera muita curiosidade das pessoas. Vamos seguir aqui. Eu queria falar um pouquinho de um assunto mais aspiracional, digamos. Como que a Sebrae enxerga o papel do vidro nas edificações, nas cidades, num mundo com climas cada vez mais extremos? Com muito otimismo. Primeiro, no Brasil nós temos uma oportunidade enorme. O vidro, a penetração do vidro na construção civil, nos interiores, já cresceu muito ao longo dos últimos anos, mas ainda tem um potencial gigantesco quando nós olhamos para os países desenvolvidos. Sim, o consumo per capita aqui ainda é bem menor, né? Então, bem inferior. Com muito otimismo mesmo, mas isso vai passar pela valorização do vidro, pela valorização, como nós comentamos, de soluções que tragam a percepção para o usuário final de valor. E o valor é uma habitação mais confortável, com mais acústica, com mais proteção térmica, a resiliência climática, que hoje é um dos temas que vão ser discutidos na COP, é um dos temas chave nas edificações. As variações de temperatura em todo o mundo, elas estão se ampliando. Sim. E o vidro traz uma beleza nisso. Ele tem soluções que podem trazer conforto. E há um aspecto fundamental, que é a conexão dos ambientes internos com os ambientes externos, que só o vidro pode dar e que ainda tem um mundo a explorar. Temos um espaço grande aí, né? Muito. Eu ainda não conheci nenhuma pessoa que fale: eu quero uma janela menor, eu quero menos luminosidade no meu espaço de trabalho, onde estou estudando, onde eu estou morando. Tá, eu acho que o potencial, como o Wilson comenta aqui, é gigantesco. E o nosso papel é acelerar isso, porque isso vai acontecer igual. O nosso papel, como que a gente faz que isso aconteça mais rápido e com as melhores soluções possíveis para o consumidor, né? Porque a gente tem que dar o que tem de melhor para o consumidor. O consumidor está procurando isso.
está procurando essa possibilidade, essa conexão, e nós temos os produtos e nós precisamos trabalhar em conjunto para cercar isso, para tornar isso possível mais rápido. Yara, e é fundamental nós colocarmos, nós estamos num momento de contínua transformação desse segmento. Nós não estamos vivendo num mundo de magia, num conto de fadas, onde tudo é possível e, na realidade, os preços, a competitividade, elas estão presentes nas portas de todos os nossos clientes, nas obras. Nós não apagamos essa realidade de maneira alguma. Mas é só trabalhando com esse propósito, é só vendendo aquilo que o vidro tem de melhor, que são os atributos dele, o vidro certo, trazendo conforto, trazendo segurança para os usuários, é que nós vamos conseguir, como setor, e aí juntos, as usinas, os processadores, os instaladores, a vender soluções que façam mais sentido e que tenham um impacto melhor para as pessoas. E de que maneira vocês acham que a gente pode fortalecer a indústria nacional nos seus diversos elos para que sejamos nós a atender essa demanda pelo vidro cada vez melhor? Eu acho que temos diferentes responsabilidades nos diferentes eixos. Do lado das usinas, nós precisamos continuar trabalhando na competitividade, tendo operações de excelência, seguras, produto de qualidade, trazendo o melhor do mundo para aqui e, onde for possível, criando o melhor do mundo aqui no Brasil, como é o caso do Atmos, como foram soluções de engenharia para colocar o vidro texturizado no Float, no C4, e diversos lançamentos que a gente continua fazendo ano tras ano. Nós precisamos garantir a competitividade no material de base, mas nós também entendemos que temos um papel conjunto com todo o setor para esse aspecto da educação. Nós precisamos dar todo esse conhecimento, aproveitar as novas tecnologias. Eu acho que a possibilidade, a capacidade para chegar para cada mercado com uma mensagem personalizada. Não o mesmo arquiteto que está fazendo uma fachada de um prédio de altíssimo padrão, tem uma linguagem técnica. Nós precisamos chegar nessa pessoa com a mensagem adequada, mas também tem um consumidor final, também tem os segmentos diversos e a tecnologia possibilita isso hoje. Eu acho que aí nós temos uma oportunidade grande e a gente quer abraçar isso aí também. Eu acho que tem um elemento que é bom que não apareceu até agora, mas certamente também trabalhando em prol da justiça no mercado vidreiro, águas abaixo. A gente sabe do drama da sonegação. Sim, a informalidade é um grande vilão. A informalidade vilão, é uma preocupação setor. Gigantesca. Temos trabalhado juntos muito nesse assunto, mas certamente eu tenho a expectativa que a reforma tributária ajude parcialmente, mas a solução não passa só por isso. E ainda demora, papel, né? Porque o timing aí da reforma é muito... A gente tem um trabalho aí para ser feito. Mas eu acho que todos os selos têm um papel para acelerar isso, que vai chegar igual. A gente tem que acelerar, tem que trazer mais para frente. Contato com... Eu tenho conhecido alguns arquitetos apaixonados pelo vidro. E tenho conhecido outros não tão apaixonados. E as usinas precisam trabalhar para apaixonar mais esses arquitetos, trabalhar nas escolas de arquitetura, mostrando os atributos do vidro, as potencialidades do vidro. Eu acho que é fundamental, né? Nas construtoras, eu ouvi um testemunho de uma construtora recentemente, fantástica. Ele comentava que com as soluções de vidros corretas, ele consegue ter vários benefícios na sua obra, desde a instalação elétrica para a climatização, que o custo adicional que ele tem no vidro, ele consegue economizar nas outras partes da obra. Olha aí. Então, a educação... E a gente sabe que quando mexe no bolso, às vezes a gente consegue sensibilizar mais do que falar dos atributos Sem todos, dúvida. Às vezes é a economia que vai fazer música, né? Sem dúvidas, porque é importante. Eu brinco que a sustentabilidade ela só vem se ela tiver um trinômio, que é a sustentabilidade, o social, que é trazer o atributo para as pessoas, o atributo do conforto, da segurança, e o econômico também. Ele precisa fazer sentido para toda a cadeia, não somente para as usinas, para os processadores, para os instaladores, para as construtoras, para os arquitetos.
E quais que são as projeções de vocês para esse finzinho de ano? A gente tem tradicionalmente no setor vidreiro uma expectativa de que o segundo semestre seja melhor que o primeiro, em especial ali o último trimestre do ano. A expectativa é essa para 2025 na Sebrae? Bom, eu sou um eterno otimista, então o Lucas vai ter que moderar um pouquinho as minhas estimativas. Olha, é fato que as taxas de juros nos níveis que estão hoje, por um período prolongado, começam já a mostrar os seus efeitos na demanda. Isso é inequívoco, isso é evidente na economia, não somente na construção civil, mas em vários setores. Sim. Mas o que nós estamos vendo nesse final de ano, até pela sazonalidade do segundo semestre, são volumes, eu diria que, bons. Ou seja, não estamos vendo um final de ano ruim, muito pelo contrário, um segundo semestre decente em termos de volumes. Poderia ser muito melhor se a taxa de juros nos ajudasse, mas volumes bons. Certamente a gente ainda acredita num crescimento moderado para o próximo ano e também um crescimento moderado para o segundo semestre do ano atual. Lembrando que isso foge do nosso controle, né? Então, Sim. eu acho que é importante fazer isso porque tem planejamento atrás disso, tem projeções, mas a nossa agenda é continuar trabalhando no que nós podemos controlar. Tem coisas da porta para dentro da fábrica, começando pela segurança, excelência operacional, temos que fazer a nossa parte. Sim. Temos que trabalhar para desenvolver o mercado, o produto de valor agregado. Não só nos bons momentos, porque se é uma maratona, vai ter momentos melhores e momentos piores, e a consistência, eu acho que é a palavra-chave nisso aí. E precisamos continuar brigando como setor por um mercado justo, onde cada um possa fazer o melhor possível, mas jogando com as mesmas regras todo mundo. Eu acho que esse é o foco da nossa agenda. Muito bom. Agora a gente está caminhando para o final aqui do nosso bate-papo. Eu queria saber se vocês querem deixar um recado para quem está vendo ou assistindo a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a Abravidro, a você, Yara, pelo convite de participar aqui dessa conversa, desse bate-papo. É um prazer para nós poder trazer um pouquinho da nossa visão desse mercado. Eu diria que o otimismo e o protagonismo é algo que nós buscamos na Sebrae trazer para o segmento do vidro, para o setor do vidro. O otimismo em buscar oportunidades em todos os lugares. Como setor, não somente para a Sebrae. Nós precisamos olhar o setor do vidro de maneira muito mais ampla do que simplesmente competir com os nossos competidores. Nós precisamos ampliar o mercado do vidro, fazer com que ele ganhe espaço de outros materiais, de outras aplicações. Então é com essa paixão e otimismo que eu queria deixar essa mensagem para todos. Aqui vocês têm dois apaixonados pelo vidro e que vão trabalhar com muita resiliência para que a gente possa contribuir com o setor. Do meu lado, agradecer primeiro para todo o time da Sebrae. Esse reconhecimento que a Yara comentava é um reconhecimento, recarrega as baterias, mas o jogo continua. E a outra frase que eu queria comentar, nunca muito, fazer muito custou pouco. Então, aqui a gente tem ambições grandes. O Atmos faz parte dessa ambição, o vidro é valor agregado, a gente falou bastante do insulado, Sim. mas eu acho que nós temos ambições grandes e a gente sabe que isso requer muito esforço. Então, esse recarregar as baterias é fundamental para esse contínuo esforço para continuar melhorando o setor, melhorando a Sebrae e ajudando os nossos clientes para chegar com a melhor solução possível para o consumidor final. Então, desejo sucesso nesses votos, que a gente consiga, né? Eu acho que o setor se beneficia de a gente conseguir avançar em todas essas frentes. Queria agradecer a vocês dois por terem tirado um tempinho aí da agenda de feira, que a gente sabe que é corrida, para estar aqui com a gente, mas muito importante esse bate-papo para a gente levar as informações, fazer esse circular, quem sabe inspirar mais pessoas a seguirem esses desafios com a gente. Muito obrigada. Obrigado a você, Yara. Muito obrigado, foi um prazer. Nós ficamos por aqui. Nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. E siga e curta o Vidrocast na sua plataforma de áudio preferida, para sempre receber os nossos conteúdos atualizados. Para mais informações, você também pode ler e assinar a revista Vidroplano e acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Até a próxima!